Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 46. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com este episódio, vamos também concluir o capítulo de número 23 dessa obra maravilhosa, Tramas do Destino, onde o próprio autor espiritual, depois daquela verdadeira trama, né, que a gente tentou ali explicar um pouco a propósito das observações muito consistentes do próprio Miranda, a gente tentou explicar, agora aqui como desdobramento, depois que Hermínio Lopes consegue ser afastado dessa obsessão tenaz, o objeto das atenções da equipe espiritual que cuida da família Fergusson é uma terapia desobsessiva. E o capítulo 23, nesse capítulo, Miranda fala justamente das providências que o mundo espiritual superior tomam como terapia desobsessiva. Trabalha com a gente aqui algumas reflexões para que a gente não imagine que a desobsessão ela se caracteriza única e exclusivamente na reunião mediúnica, aonde no diálogo com o chamado obsessor e na proposta do seu afastamento, isso efetivamente logre êxito do ponto de vista desobsessivo. Não. O capítulo 23 vai mostrar para a gente que é um binômio. A pessoa que se imanta psiquicamente àquele espírito ou a aqueles espíritos, ela precisa fazer uma alteração no seu psiquismo. E do ponto de vista terapêutico, foram várias as questões colocadas aqui nesse capítulo e a gente pôs luzes em alguns desses aspectos, né? A Miranda vai começar dizendo que foram tomadas do nosso lado, tá em itálico porque é o mundo espiritual, providências especiais junto a Lisandra, a fim de auxiliá-la no processo depurador. Por quê? Porque ela estava realmente com o psiquismo dela destrambelhado, essa é a palavra. Tinha a sua estrutura psíquica completamente modificada por uma obsessão tenaz. A gente vê aqui um caso gravíssimo de obsessão que levava realmente essa mulher a uma situação muito deprimente, né? Ao ponto dele dizer assim, com os centros da emotividade seriamente desconectados e com os registros da memória inconsciente em desgoverno, fácil lhe eram o desequilíbrio, porque esse desequilíbrio ele foi provocado ao longo dos anos através de uma imantação. É importante a gente ter em mente essa questão para que nós não fiquemos com a ideia de que há ali uma relação de vítima. Ambos, na verdade, são vítimas. O próprio Natércio, no início do diálogo com o Hermínio Lopes, ele vai citar que ele não fazia partido, né? Porque o bem ele abraça a todos. E ela estava realmente numa situação, se deixou levar, né? Estava vinculada àquela alma. E pela sua fraqueza moral, ela então abria campo para que o psiquismo de Hermínio penetrasse nas suas disposições físicas, destrambelhando-a, como a gente disse. E o próprio Miranda produz essa anotação. Com a imantação psíquica defluente do processo obsessivo de longo curso, a vampirização espiritual se desenvolvia dominadora. Então era realmente um movimento coercitivo desse espírito chamado de Hermínio Lopes, né? Obsidiando Lissandra, passavam também a depender dos seus fluidos, que lhes eram tonificadores, a fim de prosseguirem fruindo as sensações do tônus físico. Então isso é bem importante que se destaque, porque o autor espiritual faz isso, é uma espécie de conúbio, né? Então, o campo mental da jovem
era uma espécie de sítio, como ele diz aqui, sítio de malsinada batalha. Eles disputavam as energias psíquicas de Lisandra, esses espíritos. Então, tinham ali em Hermínio Lopes uma espécie de obsessor-mor, mas no espaço em que ele não se fazia presente, outros espíritos vampirizavam-na. Vejam que grave, né? Que situação terrível, né? A vítima se lhes transforma em fonte de vitalidade. Vejam, são realmente os espíritos sorvendo as energias psíquicas dessa jovem mulher. E afastar esses espíritos era o primeiro trabalho de Natércio, de Miranda e de outros espíritos de escola, ao ponto do próprio autor nos dizer assim: afastá-los pura e simplesmente, sem os orientar e os socorrer cristamente, redundaria em fracasso na empresa, né? Fracasso desta empresa, em considerando que a luz da caridade e o pão do amor devem ser destinados a todos, encarnados ou não. Então vejam, é o tratamento, na verdade, equânime em ambos os lados, porque do ponto de vista do bem não há lado, né? Há aquele equívoco, né? O ser humano é muito mais ignorante do que propriamente mal. Nessa perspectiva, o Natércio aqui, a autoridade espiritual, né, vamos dizer assim, que cuidava junto também com a matriarca mor da família, né, a dona Adelaide, a mãe de dona Artemis, que apoiava toda a família do ponto de vista espiritual, eles cuidavam daquele caso e não tinham ali uma preferência. Eu acho que esse que é o ponto de observação. O verdugo frio e calculista assim se encontra porque foi construído pela pusilanimidade. Essa é uma observação de Miranda que vale a pena destacar no sentido de que nós não somos vítimas. O obsessor não é um demônio, porque às vezes a gente troca de nome. A gente chama de obsessor, mas trata como se fosse um demônio. Quando, na verdade, nós temos contas com ele, ou com eles, ou com elas. O que é que isso significa? E o livro mostra muito claramente isso. Nós temos encrencas do passado com essas almas. Estamos vinculados, ligados psiquicamente a esses espíritos. Na prática, nós gostamos, ainda que inconscientemente, dos nossos próprios decessos. Nos movimentávamos assim, traímos aquelas almas. Então é uma inversão de polaridade, é o amor com a polaridade invertida. Joana de Ângeles vai nos dizer que o ódio é o amor que adoeceu, né? Então, nessa perspectiva, o espírito que amava muito, claro, não é um amor genuíno, né? É realmente uma manifestação grotesca ainda desse mesmo amor, mas ele possui, por ser grotesco, a sua polaridade invertida e transforma-se assim num halo obsessivo terrível, mas tem uma ligação ali. Eles estão ligados uns aos outros, né? Então, por isso, dessa pusilanimidade construída entre ambos. A obsessão, mesmo em se apresentando com as características primeiras na sua feição mais simples, revela uma anterioridade causal. Ou seja, nós não estamos mergulhados em caos. Como diziam os gregos, não há caos, há cosmos, né? Ou seja, há organização. Aquilo é explicável através das nossas relações de outrora, isto é, das encarnações anteriores. Então é essa relação causal. Se você está diante, se você conhece ou vive uma situação obsessiva muito grave, nós não somos vítimas. Por mais duro possa parecer, né? Mas aqui, considerando que Deus é justo e bom, as nossas dificuldades são o resultado das nossas próprias atitudes. É dessa relação causal que a gente está falando. Claro que o entendimento disso não é uma questão de autoflagelação, né? Não é isso. Mas o entendimento nos favorece uma oportunidade de crescer, de mudar. Então, bom, dado que realmente essa encrenca está aqui, fui eu que a construí, então agora como é que eu faço para sair dela? É a diferença entre culpa e responsabilidade. Mas o texto continua, porque Miranda vai nos dizer, né, da evangelização do paciente, fator preponderante para qualquer empreendimento socorrista, e vai trabalhar outro elemento terapêutico,
a oração conjunta e o ministério fluidoterápico pelo passe podem-se conseguir resultados opimos. Então vejam, aqui ele já começa a apresentar o que dá objeto ao título, estas relações de terapia. Quais foram as terapias, né? Então, porque ela, Lisandra, estava ao mesmo tempo que atraía, ao mesmo tempo em que atraía, era atraída por aquilo que ele vai chamar de poderosamente vórtice psíquico, que aí manta, né? No impositivo da regularização dos débitos, porque estava vinculada psiquicamente àqueles espíritos, como se fosse um imã mesmo, né? O imã e o metal apresentam intrinsecamente predisposições para que um atraia e o outro se sinta atraído, né? A mudança de fixação mental da vítima, transformada em algoz, resolvendo-se a esquecer e perdoar a ofensa, libera-se do propósito nefando, porque é uma mudança do psiquismo. É justamente aquilo que o próprio Miranda vai chamar de crença em valores morais superiores. Isso muda o plano mental da criatura. Isso é muito importante, né? E o próprio Miranda continua observando. O irmão Natércio convidou-nos a uma cuidadosa observação das zonas cerebrais da paciente, né? Tá falando da Lisandra, invadidas pelos fluidos perniciosos que lhe obstruíam o discernimento e a lucidez. Então eles vão perceber realmente, a gente usou essa palavra aqui de estrambelho, ela estava com o seu sistema nervoso, com a sua condição, o centro de Broca, ele vai dizer aqui que é responsável, né, pela área da fala, né, uma área do cérebro que é responsável, por exemplo, pela expressão da linguagem. O próprio Divaldo fala bastante sobre isso, né, esse centro de Broca, a área da fala, ali participa da nossa fala, a terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. E nesse caso aqui a gente identifica que essas regiões foram altamente danificadas. A tessitura perispiritual foi modificada por essa obsessão tenaz. E aqui Miranda faz questão de anotar isso na obra. O desequilíbrio obsessivo não lançara ainda o estágio da subjugação, porque o algoz profundamente vingador preferia acompanhar-lhe o deperecimento. Vejam, então ela não estava subjugada. Isso é bem grave até a observação disso, né? Porque considerando o fascínio, a fascinação, esse estágio do processo obsessivo onde a criatura se considera como se fosse um vagalume, tudo que toca brilha, né? Aqui estamos falando de um halo tenaz de obsessão que não é o da subjugação ainda. Por quê? Porque ele gostaria, esse espírito, Hermínio Lopes, de ir minando as resistências psíquicas da própria Lisandra, né? Então, o centro de Broca, que a gente comentou, parecia invadido por uma aluvião larval. Vejam a expressão de Miranda, que em decorrência impedia que a jovem se exteriorizasse com a facilidade natural. Então, por isso que ela ficava muda, quase o tempo inteiro muda, porque possuía essa região altamente comprometida pelo processo obsessivo, né? Vejam, muito grave isso, né? O irmão Natércio tivera o cuidado de transferir da sociedade espírita. Isso eu achei, gente, sensacional. Fazer uma pausa aqui, porque é realmente um movimento terapêutico que é, no mínimo, inabitual para o nosso mindset. A gente jamais pensaria num processo terapêutico que visitasse essas questões. Eu vou ler aqui o texto. Olha que curioso que o autor espiritual traz como elemento terapêutico, o cuidado do mundo espiritual superior, aqui protagonizado por esse espírito, por Natércio. Vamos ler. O irmão Natércio tiveram o cuidado de transferir da sociedade espírita imenso véu de tessitura especial, com substância elaborada do lado de cá, tá em itálico porque é no mundo espiritual, que foi distendido sobre a residência,
como verdadeira cobertura sutil. E aí, claro, ele vai falar aqui do objetivo, da finalidade desse véu que cobriu, imagina isso, gente, que cobriu a residência da família Ferguson, né? Então, era impedir que almas penetrassem naquele lar. Ele, inclusive, vai dizer que os espíritos, quando tentavam invadir aquela casa, eles recebiam uma espécie de descarga elétrica e ficavam completamente enraivecidos e se distanciavam da residência, né? Era uma espécie de rede protetora. Ele coloca aqui, olha, a rede protetora tinha a finalidade de produzir emissões de teor elétrico desagradável, semelhantes a choques, nos que tentassem rompê-la, atraídos pela desordem psíquica da paciente. Vejam, atraídos pela desordem psíquica da paciente, foi o que comentávamos. Então é uma espécie de imã. Então o espírito obsessor, ele as mais das vezes, ele é atraído por aquele halo psíquico. Nós, com a nossa condição mental, atraímos. E essa atração, ela não é ruim nem boa. Vai depender daquilo que pensarmos. No caso de Lisandra, estava com o psiquismo destrambelhado, num alto grau obsessivo, possuía, até pela existência anterior, uma mulher que assassinou o próprio irmão, né, o espírito, numa existência anterior, ela possuía muitas encrencas espirituais, né? Então, se a gente observar, por exemplo, o senhor Rafael Ferguson e Hermínio Lopes, é uma relação de traição entre ambos, né? O jovem espanhol foi assassinado por Jorges de Dax, né? Agora o seu Rafael Ferguson, que possuía outro obsessor, que era Jules, aquele a quem ele tomou conta de um débito, afastou Jules da própria esposa, que a gente estudou isso aqui no capítulo 20, e também se transforma no obsessor tenaz do seu Rafael. Então ele foi o assassino de Jules e de Hermínio, né? Ao mesmo tempo, Hermínio Lopes foi o assassino de uma donzela. E a Lisandra foi a co-assassina de Hermínio e também a assassina do próprio irmão, porque ela assassinou o irmão que naquela oportunidade se colocou como um dos amantes dela, já que ela estava já casada com Jorge de Dax, né, agora Rafael Ferguson, mas ele, Gilberto, né, que se chamava Jean-Marie, ele é morto, ele é assassinado pela Anete, isto é, por Lisandra, a sua própria irmã. Então ele foi um amante caluniador também, por sua vez, o menino Gilberto, que aqui a literatura vai mostrar, ele muda completamente de mindset. Agora, a Lisandra, esses amantes, né, eles foram, o binômio Rafael e Lisandra, né, foram verdadeiros assassinos, então. Vejam que existe aqui realmente uma trama espiritual. Eu até comentei com vocês, vou construir uma espécie de mapa mental, eu vou publicar na nossa página aqui, né, espiritismo e mediunidade.info, para a gente ter uma ideia mais clara, assim, né? Porque realmente é um conteúdo muito denso. Fica aqui a gravação, depois vocês leiam novamente. Eu confesso a vocês que eu tive que fazer um desenho para poder justamente conseguir. E olha que a gente está fazendo a leitura dessa obra, eu já devo ter lido esse livro pelo menos umas 50 vezes. E realmente carregado assim de sutilezas, né? Bom, mas vamos continuar porque Miranda vai nos dizer que 2 outros inimigos de Lisandra passaram a merecer tratamento especial, que se demoraria por mais de uma semana. Vejam que não é somente Hermínio Lopes, não é somente Jules, não é somente Gilberto. Esse trama, ele tem desdobramentos que a gente não conhece. Aqui Miranda colocou alguns dos espíritos vinculados diretamente à família Ferguson, mas considerando o malveso propagado por Lisandra e Rafael, como Jorge e Anete em existência anterior, isso proporcionou para eles esse revés que a gente observa agora aqui, tá? E ele, Miranda, faz questão de nos dizer que é realmente uma atividade de longo prazo do ponto de vista terapêutico, né? Porque ele vai colocar a tarefa que se alongou por quase 10 dias
contava com a cooperação de mais de uma vintena de esforçados e beneméritos ceareiros do nosso lado, ou seja, do mundo espiritual. Mais de 20 espíritos desencarnados, né, na erraticidade, por isso ele vai dizer do nosso lado, quer dizer, do lado dele, né, de Miranda, no mundo espiritual, ajudando, apoiando, orientando, protegendo a família Fergusson no desdobramento terapêutico. Então vejam que essa terapia desobsessiva, ela se traduz, se mostra e se faz em várias perspectivas. Repito, essa terapia obsessiva se faz, se traduz e se mostra em várias perspectivas. Vejam que interessante, né? O senhor Rafael, igualmente atendido por mecanismo equivalente, com objetivos de uma plena conscientização de suas responsabilidades e assistido diretamente por Dona Adelaide. Então, nenhum dos dois estava largado ali. A Deus dará, como se diz, não é? Não, estavam protegidos, amparados. E esses aspectos relatados pelo autor fazem parte do processo terapêutico. E nessa perspectiva, o próprio autor espiritual, eu acho que vale a pena a gente citar, vai nos dizer assim: ninguém se pode considerar vitorioso enquanto não conclua a tarefa encetada. Numa jornada com centenas de quilômetros superados, há sempre o perigo de não se conseguir vencer os últimos metros que separam do objeto, seja por um óbice impeditivo, seja por um abismo sem ponte. Então é até o fim. Nós devemos prosseguir até ao fim, até o término. Por quê? Porque a nossa organização mental precisa estar muito bem cuidada por nós. Ele vai dizer aqui, a organização mental necessitava de assistência especializada. Claro, a de Lisandra, mas a gente deve extrapolar estas reflexões para nós mesmos. Senão a gente não consegue absorver o conteúdo da obra. Quem acha que está lendo essa história romance aqui, está lendo a história de seu Rafael, a história de Lisandra, não está entendendo muita coisa. Assim como quem lê o Novo Testamento, as Escrituras, né, o Velho, o chamado Velho Testamento, considerando aqui essa dicotomia entre antes e depois de Jesus, e acha que está lendo estes personagens, não está entendendo muita coisa do que a Bíblia oferece como elemento reflexivo. Somos nós colocados ali. A traição de Pedro não é exatamente de Pedro, é a nossa diante daquilo que elegemos como sendo genuíno e honesto para a nossa vida, e nós traímos os nossos próprios valores. Aquela coercitividade, aquele movimento estoico, intrépido, né, de Jó, na emblemática visão da necessidade de sua paciência, a gente até chama, né, a paciência de Jó. Não é a vida dele, não somos nós, é a nossa paciência. Nós somos os Jóis da vida, né? Nesse sentido, ou seja, precisamos depreender melhormente isso. Então essa assistência especializada é uma necessidade de todos nós, que aqui vai materializada nessa encrenca espiritual da família Fergusson, do binômio Rafael Lisandra. Mas continuemos. O irmão Natércio utilizaria doravante a persuasão de Epifânia, seus fluidos carregados de emanações físicas, para a revitalização de Lisandra. Isso eu achei bem interessante, né? Os fluidos benfazejos da médium, vamos lembrar que Epifânia é a médium aqui que protagoniza várias dessas comunicações. Então esses fluidos, por ser realmente uma alma diferenciada, um espírito nobre, né, transforma a mediunidade de fato em mediunato, o exercício pleno da mediunidade. O que é que significa isso? Esse exercício voltado para o bem e para a sua própria transformação, e não simplesmente um palco de exibicionismo, né, como a maioria, inclusive, infelizmente, às vezes está ali a braços dados. Não vou dizer a maioria, né, mas muitos de nós, companheiros de jornada, ainda não entendemos os mecanismos sutis, complexos e abençoados da mediunidade. Então a gente hoje está muito na moda isso, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas mídias sociais como Facebook e tudo mais. A gente
gente então recebe uma mensagem mediúnica e faz questão de dizer o médium fulano de tal, enfim. No livro dos médiuns não conheço nenhum momento onde Allan Kardec tenha se ocupado com o registro do médium, por sobre o qual espíritos como Erasto, né, como São Luís, como Santo Agostinho, tivessem expedido as suas mensagens luminares. Ele certamente colocou a assinatura desses espíritos, porque considerando o personagem que representaram na história da humanidade, dialoga com a relevância do conteúdo, mas o médium é realmente um carteiro. E um carteiro é sempre alguém que entrega a mensagem. E alguém que entrega a mensagem não é valorado pela mensagem que entrega, mas pelo cuidado que tem no registro, né, e na salvaguarda desse mesmo envelope. Mas há uma relação dicotômica entre o conteúdo do envelope e o cuidado que o carteiro tem nessa mesma entrega. Do ponto de vista da mediunidade, o cuidado na entrega da mensagem é a valoração íntima do próprio médium. É nessa perspectiva que a gente então precisa muito fortemente analisar. O irmão Natércio, né, ele se utilizando dessas possibilidades, faz uma espécie de translado dessas energias dessa médium que transforma então esse exercício benfazejo dessa mediunidade que estamos comentando e dá a ela mesma a condição de servir melhor. E Natércio se utiliza dessa condição para apoiar o refazimento psíquico de Lisandra. Vejam, tudo isso faz parte do halo terapêutico. E aqui Gilberto, que é aquele espírito, né, que é o Jean-Marie, que foi assassinado por Lisandra, né, já que ela foi uma amante, agora o irmão reencarnando, né, o irmão reencarnado, né? Vejam que é realmente uma trama, faz jus ao título da obra, né? Tramas do Destino. E claro, estamos todos destinados à felicidade, e é disso que trata aqui a obra. Gilberto, igualmente envolvido na trama dos destinos, que tinha curso no lar, passou a receber assistência espiritual mais direta. Por quê? Porque vai lembrar Miranda que ele possuía agora um esforço honesto que empreendera para acertar. Até porque ele conheceu uma jovem menina na casa espírita que eles passaram a frequentar, a Tamires, e a Tamires realmente muda o seu mundo psíquico, as suas propostas passam a ser mais honradas, para melhor, ele realmente vai mudando o curso da sua vida, né? Investidos das responsabilidades cristãs e sinceramente interessados no auxílio fraternal, todos aqueles de nós que vivemos assim, né? Emitem raios mentais de teor específico de que nos utilizamos para atingir os resultados superiores. Então vejam, é esse movimento para frente, né? A onda mental agrega, como desarticula as moléculas que compõem a matéria em suas múltiplas e complexas expressões. Ele vai falar dessa energia pura, né? É nela que está a base de todas as coisas. A nossa mente, a mente, o poder da mente, as nossas ações começam no campo da idealização. Então nós projetamos, articulamos psiquicamente. Então o nosso mundo íntimo é o prólogo, é o proscênio do palco das grandes realizações. Tudo começa na mente. E a mente é a responsável pela atração das almas. E essa atração claro, esse é um fato neutro. Vai depender do que você pensa, do que você idealiza, do seu projeto de vida. E ele vai falar aqui, continuando do atendimento do médium passista, né? Que ele então, considerando aqui a emissão de fluidos até de epifânia como uma espécie de passe, né? Vai falar da movimentação energética, e nos cita então: cada criatura emite as vibrações que lhe são próprias, cabendo-lhe o dever inadiável de aprimorar tais energias. E ele, então, muito fortemente coloca em vários pontos desse capítulo
essa ideia do cuidado que a gente deve ter com as nossas energias, com o nosso pensamento, com o nosso campo mental. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Divaldo faz uma proposição invertida. Diga-me quem és. Ou seja, diga-me o teu campo mental, o que você pensa, qual o juízo de valor que você faz sobre as coisas, quais são as suas escolhas. Ou seja, diga-me quem és e te direi com quem andas. Porque nessa perspectiva, a tese é do Divaldo, nós atraímos e somos atraídos por espíritos afins. Então, de essencial relevância, portanto, a ajuda dos companheiros na realização da caridade moral e espiritual, particularmente nos socorros aos obsidiados que pululam em agonia por toda parte, aguardando por nós. Então, aqui é realmente um empreendimento do próprio Miranda. Ele se coloca como uma das almas que protagoniza esse trabalho de ajuda, né? Depois de feito todo esse preparo do mundo espiritual superior, isso é bem relevante, ele encerra o capítulo dizendo: ao Senhor cabiam agora os resultados do abençoado esforço despendido. Então, é a parábola do semeador, você joga a semente, mas o florescimento pertence a Deus. Nós não somos os responsáveis pelos resultados, a gente deve fazer a nossa parte, e muito bem feita. E é nessa perspectiva que fecha, então, esse capítulo de número 23, o nosso querido atualmente mestre e professor Manuel Filomeno de Miranda. Bom, se você assistiu o nosso conteúdo até aqui e gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clique ali em inscreva-se, do lado tem o sininho para você receber as notificações. E nós também temos um aplicativo. Nosso aplicativo ele é gratuito, está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.